Que o Senhor nos dê paz de espírito. Amém? Em 2 Reis 16:1, temos o início do reinado de Acaz. Vejamos a tamanha abominação deste rei. Em 2 Reis 16:3, narra que, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seus filhos como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então, nós vemos que no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, sobre Judá, e era um rei muito idólatra, Inclusive, em 2 Reis 16, 10 e 14, nós vemos que então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. No 14 diz que, porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar da banda do norte. Então, quer dizer, ele pegou um altar igual o que ele viu, e fez um altar bem interessante para fazer os sacrifícios, dos deuses dos assírios, como diz aqui, igual ele tinha visto. Porém, ele pegou os que faziam holocausto, que faziam sacrifícios ao Senhor, e colocou como se fosse um segundo plano, Então, nós vemos o tamanho da idolatria de Acaz, e vemos que ele morre em 2 Reis 16, 20, como os demais, diz que quanto aos mais atos de Acaz, porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá, no versículo 19, capítulo 16, e que no versículo 20 do capítulo 16, diz que ele descansou, com seu pai, e foi sepultado junto aos seus pais na cidade. Descansou Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Em 2 Reis 17:1, nós temos o reinado de Oséias, no ano do 10º de Acaz, rei de Judá. Começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria durante 9 anos. Nesse reinado, de Oséias, nós percebemos que acontece na história um fato muito relevante. Nós temos Israel, que passa a ser levada cativo, Então, neste reinado, Israel fica cativo juntamente com a queda de Samaria, um marco histórico. Em 2 Reis 17, 3 e 6, nós vemos aqui que contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárceres, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria, e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Goza, e nas cidades dos Medos. Então, nós vemos aqui que Israel é levado cativo, E por que disso? 2 Reis 17, 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses.
Então percebemos que mesmo quando os reis, né, foram tementes ao Senhor e guardaram, né, os seus preceitos, o povo sacrificava a outros deuses, né? E agora nós temos um momento neste processo que não só os reis são punidos, mas o povo volta a ser punido, né? Em 2 Reis 17:11, nós vemos que queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações perversas para provocarem ao Senhor a sua ira. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltai-vos do vosso mau caminho e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Rejeitaram os estatutos e as alianças que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitasse. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criaram algouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a sua ira. Então temos agora um rei pagão da Assíria, né? E conta aqui que diante de uma situação adversa, ele até passa, né, informação para que esse povo, né, ao viver em Samaria, ele cultuasse o Senhor. Por quê? Em 2 Reis 17, de 24 a 27, nós vemos aqui que o rei da Assíria trouxe, né, gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Selevaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Então levou os filhos de Israel e colocaram esses povos ali. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas terras. A princípio, né, quando eles passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns dos povos. Pelo que se disse ao rei da Assíria: a gente que transportastes, fizestes habitar nas cidades de Samaria, não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, no versículo 27, diz que então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um sacerdote que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhe ensine a maneira de servir o Deus da terra. Quer dizer, Israel, o povo, sai, estava fazendo, né, adoração que não devia. Agora o rei da Assíria manda esses povos para lá, e devido a esse acontecimento, né, com leões comendo os povos, ele pede, né, para que sacerdotes de Israel issem lá ensinar o povo, né, como adorar o Senhor. Coisa que nem os israelitas, né, faziam, se distanciaram, né, do Senhor. Aqui temos cultos mistos, né, depois disso, que cultuavam o Senhor, e cultura, né, de outros tipos de cultos que foram tragos por esses povos. Em 2 Reis 17, 29, nós temos que, porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram no santuário dos altos que os samarianos tinham feito. No 32 a 33 diz que: mas temiam também ao Senhor dentre os povos, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficializavam a favor deles no santuário dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então eles tinham a cultura, né, de cultuar aos deuses deles, porém eles cultuavam o Senhor também. Assim essas nações, né, fala aqui no versículo 41 do capítulo 17, temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais,
assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então podemos perceber que ao passar do tempo, o povo, né, como os reis que levantaram sobre Israel, e foram vários, e sobre Judá, eles acabavam, na sua maioria, né, voltando contra o Senhor e contra os seus preceitos, vindo, né, a ira do Senhor sobre eles. E agora temos, né, um dos piores cenários desde o Êxodo, né? O povo teve todo esse processo, todas as coisas que lhe aconteceram, todas as admoestações, sacerdotes, reis, que se levantaram para fazer as devidas admoestações quanto ao que o Senhor ordenara, né? E tanto os reis, com o tempo, se voltavam contra o Senhor, como também o povo, né? E devido à sua desobediência, né, eles foram entregues agora à sua própria sorte. Não só os reis foram punidos, né, como nós vimos, ao fazer o que não agradava ao Senhor, mas agora nós temos o povo de Israel sendo entregue finalmente, né, na mão do inimigo, levado cativo, né, e o rei da Assíria, ele não só leva cativo, como ele renova o povo de Samaria, e o povo agora passa, né, esse novo povo, no território de Samaria, ele passa a cultuar os deuses de sua cultura e também o Senhor, admoestado pelos próprios sacerdotes, né, que foram enviados do meio dos povos de Israel. E o povo de Israel se encontrava agora cativo, né, o rei preso, e tudo isso devido à desobediência, né? E eu acredito que nos dias de hoje, se nós olharmos nessa época, quanto o Senhor às vezes ficava indignado e irado, né, com o povo, a ponto de, durante o êxodo, né, ele falar: ô Moisés, deixa eu acabar, consumir esse povo, né? E Moisés apelava pelo povo, né, e liderava o povo com mão forte, a ponto de perder a cabeça, né, inclusive não entrou na terra prometida devido ao seu pecado, o tamanho, a aflição, né, que o povo viera a fazer com que ele sentisse. Então a paz do Espírito, ela é muito importante devido a isso, né? A você não se deixar levar pelo momento a ponto de pecar contra o Senhor de uma forma tamanha que a graça dele, né, não possa mais o alcançar. Mas nós vamos ver que o Senhor, ele ama Israel, né? E ele acaba a graça dele alcançando. Porém, esse momento, né, durante esse processo, Israel passa por esse grande tribulação, né? E fica, né, na mão desses inimigos e do rei da Assíria. Entregue a sua própria sorte, como todos os homens, né, na face da terra. Então que o Senhor seja nosso Deus e nossa única devoção. Amém?